Fala pessoal, tudo bom? Então, vamos para mais uma aula aí, né? Aula 3 de 5 desse mini curso da gente, né, de Geometria Plana Básica, né, nessa última caminhada da gente aí do nosso extensivo, né, em direção à nossa revisão. Já quero pedir desculpas aí pela voz. Quem me conhece sabe que eu também tenho uma banda, né, eu canto e tal. E esse fim de semana foi um pouco pesado e a voz ficou um pouco comprometida. Mas tudo bem, eu acredito que dê para entender de forma tranquila, beleza? Então, terceira aula de 5 é desse mini curso da gente aí, que a gente está tratando com a linguagem mais fundamental, né, mais elementar de geometria plana, os conceitos mais elementares. Na primeira aula a gente viu ponto, plano, reta, trabalhou com semi-reta, retas concorrentes, paralelas, perpendiculares, né, fizemos alguns exercícios também, trabalhando com essa parte bem elementar. Falamos de axiomas, postulados, teoremas, né. Na aula passada, na segunda aula, a gente trabalhou ângulos, né? Foi uma aula completa, só trabalhando ângulos e vendo todos os casos possíveis, né, de que se classifica os ângulos, beleza? Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar exclusivamente com triângulos, certo? Na aula de hoje, triângulos. Na próxima aula, círculos e circunferências, que a gente também vai falar sobre graus, né? O ciclo, né? O ciclo trigonométrico, como funciona os graus, minutos, segundos, né? Vai trabalhar um pouquinho com aquela parte ali. E na última aula a gente vai fazer exercícios, bom, de tudo que a gente viu sobre geometria plana básica, né? Com essa linguagem mais básica, esse tratamento mais fundamental que a gente está dando. Hoje vamos trabalhar apenas com triângulos, classificação e elementos básicos, certo? Isso sendo feito com toda a linguagem que a gente viu até hoje, que a gente vem adotando até hoje, né? Falando de ponto, reta, plano, semi-reta, ângulos, tipo de ângulos. Então a gente vai trabalhar triângulos, né? Percebendo esses detalhes, né? Esses elementos aí básicos para poder construir o triângulo, beleza? Lembrando mais uma vez que essa é uma aula mais direcionada, um pouco mais direcionada aos alunos com maiores necessidades conceituais, uma vez que geometria plana já foi vista no curso principal comigo. Porém, né, eu convido você, independente do seu nível, a nos acompanhar nesse papo aí sobre triângulos. Como eu já havia falado, eu garanto que vai ser bom para todo mundo, tá certo? Então, triângulos, vão dar start aí nessa terceira aula. Aula curta, aula 40, 45 minutos de papo da gente aí, né? A gente trabalha todos esses conceitos de triângulos, né, os principais, os mais importantes, né? E depois a gente faz alguns exercícios e mata essa aula de hoje, certo? Então, bola para você aí e vamos nessa. Em termos de conceito, né? 3 pontos não colineares. Lembra que a gente trabalha com pontos, retas colineares e não colineares, né? Co vem de mesmo, linear vem de reta, né? Vem de linha, por exemplo. Então, 3 pontos colineares seria 3 pontos que eles estivessem na mesma reta. Lembra isso aqui, né? Bom, eu vou tentar sempre ir citando aqueles elementos mais básicos que a gente trabalhou, né? Aqueles conceitos mais primitivos, que é ponto, reta, plano, beleza? Primeiro, se a gente tiver, em termos de conceito, né, de triângulo, se a gente tiver 3 pontos não colineares, né, e já relembrando o que são pontos colineares, o que são retas colineares, né? Co vem de mesmo, né, e linear vem de linha, certo? Então, o que seria 3 pontos colineares, por exemplo? Se é 3 pontos, digamos que eu tenho uma reta aqui, né, seria 3 pontos que eles estão em uma reta, certo? Então, isso aqui são 3 pontos colineares, beleza? Se eu tenho 3 pontos que não são colineares, pelo menos um deles está fora aqui, beleza? Que é o caso dessa situação aqui, ó. Ou seja, para formar um triângulo, por isso que ele fala, estou dizendo, não é óbvio para você que um triângulo ele é formado por 3 pontos não colineares, certo? Mas é bom a gente ter essa linguagem, sempre é bom a gente voltar e bater nessa linguagem, porque é a linguagem que cai claramente no Enem, né? Que muitas vezes você precisa saber o que significa, né, colinear, não colinear, para poder resolver aquela questão em específico. Então, 3 pontos não colineares, beleza? Formam um triângulo. Qualquer 3 pontos aí, se você quiser desenhar aí, qualquer 3 pontos formam um triângulo, certo? A partir desses pontos aqui, ó, não colineares, a gente pode ligar, né, um ponto ou outro, que isso aqui seria segmentos de retas, beleza? Então, um triângulo é formado por quê? Pelos segmentos de retas, né, que são ligados a esses pontos não colineares. Lembra que a gente trabalhou com reta, com semi-reta e com segmento de reta, né? A reta nada mais é do que infinito para os dois lados. Uma semi-reta é quando tem uma extremidade
uma semi-reta infinita dos dois lados, certo? Que a gente pode classificar, por exemplo, se aqui for A e aqui for B, a gente pode denotar, né? Assim, ó, AB, dessa forma aqui. Beleza? Como eu falei algumas vezes, deixa só um cantinho aqui. Uma semi-reta quando tem uma extremidade e pro outro lado é infinito. Por exemplo, um ponto A aqui e um ponto B aqui, certo? Então a gente pode denotar como AB, dessa forma aqui. E um segmento de reta quando é um pedaço limitado, né? Se é um pedaço limitado, justamente, ó, tem um A e tem um B aqui. Aqui pra cá, ó. É limitado, ó, não tem nenhuma parte infinita. Então a gente pode denotar assim, só com um tracinho em cima, beleza? Então é justamente esses segmentos de retas que a gente vai usar nos triângulos, né? Então o triângulo é o quê? Nada mais é do que três segmentos de retas, né? O polígono mais simples aí, 3 segmentos de retas em conjunto com o quê? Com a parte convexa dessa figura, né? O que seria a parte convexa? Lembra que na aula passada eu falei bastante sobre isso, né? Sobre uma região convexa e a região côncava, beleza? Mas, ó, a região convexa é justamente essa parte aqui de dentro, né? Lembra que a região convexa é a região que a gente pode colocar, né, um segmento de reta dentro e não tem como ela passar pela parte de fora, beleza? Cá, entendi nada. Só mais uma vez, né, relembrando aqui. Por exemplo, isso aqui é uma região. Se eu diminuir esse ângulo aqui, deixar aqui só assim mesmo, deixar assim, beleza? Os dois pontos aqui, A e B. Essa região aqui, ó, é a região convexa. Por quê? Porque qualquer reta que eu colocar aqui, ó, ela vai estar sempre dentro, completamente dentro, ó. Ela não vai sair e depois entrar, beleza? Se eu colocar assim, ó, ela vai estar dentro e fora, então isso aqui não conta, né? Mas qualquer ponto que eu colocar aqui, beleza? Ele está sempre dentro. O que seria uma região côncava, por exemplo? Seria algo desse tipo aqui. Quer dizer, está um pouco mal feito. Mas enfim, essa figura aqui seria uma figura côncava, uma região côncava. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, essa reta aqui, está completamente dentro. Mas essa reta aqui, ó, tá vendo que as extremidades estão dentro, né, da figura e ela passa por fora? Então isso aqui é uma figura côncava, beleza? Então o triângulo a gente vai considerar a parte convexa da figura, beleza? Então, 3 pontozinhos aqui, ó, não colineares, né, em conjunto com 3 segmentos de retas, beleza? Em conjunto com essa parte convexa aí, forma o triângulo. Lembrando que a gente viu aqui de nomenclatura. Lembra que ângulos a gente classifica como letras gregas, né? Então, alfa, beta, gama, tudo certo. Pontos a gente classifica como letras maiúsculas, né? Então, A, B e C, tudo certo. Lembra que reta, segmento e reta, a gente denota com letras minúsculas, né? Então, aqui eu posso chamar o quê? Eu posso dizer que isso aqui é a reta como está, né, oposta ao ponto C, né? A gente pode dizer isso aqui é Czinho. Aqui eu vou chamar de Azinho. Aqui eu vou chamar de Bzinho. Beleza? Por estar oposto a esse ponto aqui, ao ângulo desse ponto aqui, certo? Então, como é que a gente podia classificar também? A para B, lembra que a gente pode classificar como AB, essa semi-reta, né? BC aqui, ó. BC, essa semi-reta. AC, a semi-reta aqui, certo? Beleza? Em termos de ângulo, esse ângulo alfa aqui, ó, eu podia colocar como? Podia colocar também como o ângulo BAC, né? O ângulo BAC, beleza? Aqui podia ser o quê? ABC, é verdade? Então aqui podia ser ABC. Aqui, ó, BCA. Então aqui podia ser BCA, certo? Ou então também, ó, podia ser esse A com circunflexo aqui, né? Podia ser esse B com circunflexo, esse C com circunflexo. Ou seja, todas as formas que a gente tem aqui para poder denotar tudo que
formam um triângulo, né? Aí você podia perguntar assim, Caio, mas eu preciso entender, eu preciso saber exatamente como é que eu classifico todos os ângulos. Não, você não precisa saber não. Mas enfim, isso é um curso de matemática básica, geometria básica, que a gente usa também como estratégia, né? Para você, assim, de certa forma, se incentivar para poder estudar os assuntos mais complexos. Isso não acontece só para geometria básica, para matemática básica. Isso acontece para tudo, né? Isso acontece para a vida em si. Por exemplo, digamos que, sei lá, você vai assistir um jogo de futebol, né? É muito mais interessante você assistir aquele jogo se você conhecer os times, né? Conhecer os jogadores, conhecer as histórias dos jogadores, né? É você ver aquele camisa 10 daquele time ali, que ele vem de uma fase ruim, e esse é o jogo que ele prometeu que ia dar a volta por cima, ia fazer um jogo melhor, né? Aquele cara, aquele artilheiro lá, que a gente quer saber se ele vai manter o bom desempenho, né? Aquele treinador que chegou hoje e foi criada uma expectativa para ele fazer um bom trabalho, né? Aquele goleiro que vem de muitos jogos ruins, e é o jogo dele fazer um bom jogo também. Ou seja, quando você conhece a história né, dos elementos principais, né, que compõem, né, aquele jogo, compõem aquela situação ali, se torna muito mais agradável a gente assistir. Certo? Por exemplo, a gente gosta muito de futebol americano aqui. Não só eu, como eu, Bruno, todo mundo aqui de casa, os amigos da gente mais próximos aqui. E por que o futebol americano se tornou tão bom? Porque a gente assiste qualquer jogo, né? Porque, por exemplo, a gente conhece a história de todos os jogadores, conhece, a gente acompanha, todo dia sai notícia, assim, os esportes americanos, eles são muito mais, assim, para estatística, né? Então a gente já chega no jogo sabendo, tipo, exatamente, tendo um raio-x daquele jogador, né, daquele time, daquela situação, daquela conferência. Então, isso, assim, se faz com que se torne muito mais agradável a gente assistir o jogo, beleza? Por isso que a gente estuda matemática básica, estuda física básica, química básica, não só para poder entender melhor, né, como também para servir como incentivo para poder a gente estudar os assuntos mais avançados, beleza? Então, por isso que a gente sempre bate o pé para poder comentar sobre os conceitos mais elementares. A gente pegar uma questão de triângulo, né, por mais que não use, mas é fantástico a gente chegar na questão do triângulo e entender os pontos, né, as retas, as semi-retas, beleza? Futuramente a gente vai ver os lados, né, os tipos de lados que tem, os tipos de triângulos que existem, uma região convexa, uma região côncava, beleza? Então é muito bom, é fundamental a gente chegar na questão sabendo, assim, por mais que sabendo aquela figura, né, tudo que compõe aquela figura. Pessoal, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode descobrir sobre os ângulos internos de um triângulo. Digamos que tem essa situação aqui, onde eu tenho três ângulos, alfa, beta e gama, beleza? Eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui são segmentos de retas, né? São partes limitadas. Eu vou fazer os prolongamentos, ou seja, eu vou passar de segmentos de retas para retas, né? Então eu vou pegar o prolongamento aqui, ó. Tenta acompanhar a ideia aí. Vou pegar um prolongamento dos lados. Prolongamento dos lados. Beleza? Saca agora. Eu vou pegar uma reta paralela a essa reta aqui. Beleza? Uma reta paralela a essa reta aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Pronto. Fiz o prolongamento dos lados. Agora peguei uma reta paralela. Se a reta for uma reta R e essa aqui é S, por exemplo, né? A gente pode dizer que R e S são paralelas. Beleza? Vamos ver aqui. Lembra que a gente tinha comentado sobre ângulos opostos pelo vértice, né? Ângulos correspondentes, ângulos consecutivos. Nele também já chegou a comentar. Se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui não é oposto pelo vértice, né? Se ele é oposto pelo vértice, ele também é alfa. Certo? Então esse ângulozinho aqui, ó, também é um ângulo alfa. Beleza? Se esse carinha aqui é um ângulo alfa, lembra ângulos correspondentes? Esse ângulo aqui, ó, também é alfa. Esse aqui. Não é verdade? Esses dois ângulos aqui são congruentes, ó. É como apenas se eu tivesse arrastado ele para cá, né? Por quê? Porque essa reta aqui tá com a mesma inclinação, ó, porque é a mesma reta. E essa reta aqui, ó, tem a mesma inclinação, porque é paralela. Concorda? Então eu posso dizer que esses dois ângulos aqui, eles são congruentes, né? Esse ângulo aqui é alfa, esse aqui também é alfa.
Pro lado de cá, aqui gama, né? Se aqui é gama, ó, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice. Esse oposto pelo vértice aqui também é gama. A mesma ideia, ó, correspondente aqui, ó. Esse ângulo aqui é gama. Beleza, pessoal? Então, o que a gente pode afirmar com isso aqui? Olha apenas para essa parte aqui, ó. A gente sabe que alfa mais beta mais gama dá o quê? 180 graus. Beleza? E alfa mais beta mais gama é a soma desse triângulo aqui, dos ângulos internos. Beleza? Por causa disso que a soma dos ângulos internos de um triângulo de qualquer triângulo é quanto? 180 graus. A gente acabou de demonstrar. Beleza? Então, qualquer triângulo, se você quiser fazer essa demonstração aí, você pode fazer, né? Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai dar 180 graus. Só relembrando aqui, né? Alfa com alfa aqui é correspondente, né? Se a gente pegar esse alfa com esse ângulo aqui, ó, também é alfa, né? Eles são opostos, eles são alternos internos, né? Você pode fazer, ó, que ele é correspondente com esse, depois ele é oposto pelo vértice com esse. Beleza? Então esses ângulos aqui, ó, é como se eles fossem consecutivos, correspondentes, depois opostos pelo vértice, né? A combinação dos dois são ângulos alternos internos. Só um termo de lembrança aí, beleza? Mesma forma aqui, ó, se esse ângulo gama é correspondente com esse, né? Esse aqui é oposto pelo vértice com esse, ó. Então esse ângulo aqui também é gama. Beleza? Assim como esse beta aqui, ó, oposto pelo vértice aqui é beta. Tá certo? Então, mostraçãozinha aí rapidinha para saber que soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Já vendo um exemplozinho aí pra gente começar a aquecer. Ele diz que tem um triângulo que tem 3 ângulos aí, alfa, beta e gama. Aí ele cita como o primeiro ângulo, o segundo ângulo e o terceiro ângulo, mas aqui a gente escolhe qual é que a gente quer que seja. Vou escolher que o primeiro ângulo é alfa. Ele diz que o segundo ângulo tem 28 graus a menos que alfa. E o terceiro ângulo tem 10 graus a mais que alfa. Beleza? Eu vou chamar de primeiro grau, primeiro ângulo, segundo ângulo e terceiro ângulo. Certo? Ele disse, ó, que o alfa, né? Aí o segundo ângulo tem 28 graus a menos que alfa. Então, se é 28 graus a menos que alfa, eu posso dizer que beta é alfa menos 28. Verdade? Beta é alfa menos tem 28 graus a menos que alfa. Então, beta tem alfa menos 28. Ele disse que o terceiro ângulo tem 10 graus a mais que o primeiro ângulo. Então, o gama vai ter 10 graus a mais que alfa. Então, gama é alfa mais 10. Certo? Ele quer saber agora quanto é alfa, beta e gama. Mas a gente tem a informação que a soma dos ângulos internos do triângulo, 180, né? Então a gente sabe que alfa mais beta mais gama é 180. Né? Mais beta, ó, a gente pode chamar de, parênteses aqui, né? Alfa menos 28. Certo? Gama mais 10 é igual a 180. Beleza? Aqui, ó, alfa mais alfa dá 3 alfa. Menos 28 mais 10 vai dar menos 18, né? Menos 18 é igual a 180. Beleza? Fazendo o esqueminha da gente aqui, ó. Mais 18 aqui. E mais 18 aqui, né? A mesma coisa de passar esse menos 18 para cá. Vai ficar aqui... alfa é igual a 198 dividido por 3. Né? 198 por 3 dá 66. Então, alfa é 66. Beleza? Se alfa é 66, ó, eu sei que beta vai ser quanto? Beta vai ser 66 menos 28. Então, beta é 66 menos 28. Que isso aqui dá 38. Então, beta é 38
E alfa vai ser 66 mais 10, né? Então, gama, quer dizer, gama vai ser 66 mais 10, beleza? Que dá 76. Pronto. Você pegar e somar aqui, ó, 66 mais 38 mais 76, vai dar exatamente 180 graus, certo? Então, só um exemplozinho aí de soma dos ângulos internos de um triângulo. Bom, pessoal, um conceito bem importante também, né, para a gente saber é o conceito justamente de ângulo externo, né? A gente trabalhou com ângulo interno, viu questão de soma dos ângulos internos, ângulo externo, né? Mas onde é que estaria o ângulo externo aí? Vamos mais uma vez ver. Eu vou chamar os ângulos agora de A, B e C. Mas a gente sabe que tem que a nomenclatura correta, a denotação correta com ângulo são com letras gregas. Vou chamar de A, B e C para ficar mais fácil a gente visualizar, né? Se torna mais simples, mais didático. Então, eu tenho um ângulo A, tem um ângulo B e tem um ângulo C, certo? Onde é que estaria o ângulo externo aqui? A gente pode escolher qualquer um dos lados e prolongar. Acho que eu vou prolongar esse lado aqui, ó. E a partir daí a gente vai ver qual é o ângulo que é suplementar ao C aqui, né? Esse ângulo que está junto dele. Qual o ângulo que é suplementar ao C? Vai ser esse ângulo aqui ou vai ser esse ângulo aqui? Esse aqui, né? Suplementar, a soma tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui, ó, é o que a gente chama de ângulo externo. Beleza? Esse aqui seria o ângulo externo. Um dos ângulos externos, né? Existem vários aí. Inclusive, nesse ângulo aqui, tem mais um ângulo externo. Qual seria? Se eu quisesse, por exemplo, prolongar aqui, ó, esse lado, né? Aqui seria um ângulo externo também. Verdade? Aqui seria um ângulo externo. Que, por sinal, é oposto pelo vértice esse aqui, né? Então, eles têm o mesmo valor, eles são concorrentes. Certo? Bora falar com esse ângulo aqui. Esse ângulo eu vou chamar de ângulo E, já que é o ângulo externo. Certo? Então, ficou A, B, C e E. Aqui tranquilo? Bom, baseado no que a gente tinha visto, né, da soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente pode afirmar que A mais B mais C é igual a quê? 180. Né? A mais B mais C é igual a 180. A gente percebe também que, ó, E mais C, né, isso aqui também dá 180. Beleza? Então, ó, E mais C também é 180. E aí, consegue perceber já aqui que C mais alguma coisa dá 180. Né? E aqui, C mais essa alguma coisa dá 180. Isso nos prova que A mais B é igual a E. Beleza? Se quiser, ó, passar esse C para cá, né? Se passar o C, é fazer aquele esqueminha da gente, que é menos C e menos C aqui. Vai ficar assim, ó, vai ficar A mais B é igual a 180 menos C. E aqui, ó, E é igual a 180 menos C também, certo? Como isso é igual a isso e isso é igual a isso, então isso é igual a isso, certo? Então, A mais B é igual a E. Ou seja, o que é que diz o teorema do ângulo externo, né? Ele diz que esse ângulo externo, ó, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, certo? Qual seria o ângulo adjacente a esse ângulo externo? Né? Adjacente é o vizinho, né? Um ângulo adjacente seria o C, beleza? Mas o teorema aí, ó, do ângulo externo afirma o quê? Afirma que esse ângulo externo, né, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Beleza? Então, fundamental que a gente saiba essa ideia aqui, ó, que a gente acabou de demonstrar. Certo? Então, vou usar essa ideia aí de ângulo externo para poder fazer mais um exercício, dois exercícios agora. Bora aí tentar aplicar esses conhecimentos. Bom, esse exemplo aí, ele diz que tem um triângulo, onde tem os três ângulos aí, que eu vou chamar mais uma vez de A, B e C. Beleza? E ele quer que a gente identifique quais são os valores desses ângulos. Ele dá dois detalhes. Ele diz que o ângulo externo a A, mede o triplo de A. Tranquilo? Então, o ângulo externo a A mede o triplo de A. E B menos C é igual a 35. Então, ele diz que B menos C é igual a 35.
e ele diz que o ângulo externo aqui, ó, é o triplo de A. Então, chamar de um ângulo externo é 3 vezes A, beleza? Ou seja, até agora está confuso, porque a gente não tem nada, né? A gente não tem nenhuma das 3 incógnitas e a gente tem que achar as 3. Beleza? Vê, se é o triplo de A, eu sei que esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulozinho aqui é 3A, né? Então vamos lá. 3A, 3 mais A dá 4A, né? Eu sei que isso aqui, ó, dá 180, beleza? Então já sei que, ó, 3A mais A é igual a 180, né? Já que são suplementares aqui, ó. Então 4A é igual a 180. A é igual a 45 graus, beleza? Já descobri quanto é A aqui, ó. Certo? Vamos pegar essa equação, a gente tem uma equaçãozinha aqui, ó. Vai ficar o quê? Vai ficar aqui, a gente sabe que B menos C é igual a 35, certo? Mas a gente não tem B nem de C. Mas a gente tem informação aqui, ó, tem informação do ângulo externo, né? A gente pode fazer a questão de duas formas, na verdade. Já que eu sei aqui, ó, 45, né? Eu posso fazer aqui, ó, eu sei que 45, ó, mais B mais C, né, a soma dos ângulos internos, dá 180. Então, mais B mais C dá 180, certo? E aqui a gente mata, por quê? Porque isso aqui é um sisteminha linear, né? É um sistema linear onde tem duas equações e duas incógnitas aí, ó. Beleza? A gente podia passar, né? Dizer que aqui ficaria B menos C igual a 35, e aqui ficaria, né, manter a mesma estrutura aqui, deixa eu pegar, estrutura aqui, ó, B menos C igual a 35, né? E aqui, ó, B mais C é igual a 180 menos 45, 135. Certo? Que é justamente, ó, o que a gente poderia fazer aqui, ó. Então, essa situação aqui, nada mais é do que o conceito, a gente aplicando o conceito de ângulo externo. Então, a gente podia fazer essa questão, ó, pela ideia de ângulo externo. Não precisava fazer assim, a soma dos ângulos internos, né? A gente podia dizer que, ó, esse ângulo externo, né, ele seria igual à soma dos ângulos não adjacentes. Vê se não é? O ângulo externo seria 3A, não é? Então, 3 vezes 45 vai dar 135. Beleza? Então, já sei o que 135 é o que? Esse ângulo externo aqui, certo? Esse ângulo externo aqui, ó, ele é 135. Então, esse ângulo externo não é B mais C, por isso que a gente chegou aqui, ó, que B mais C é igual a 135, certo? Então, aqui você poderia fazer duas formas, ou escolhendo fazer pelo teorema do ângulo externo, né, que é dizendo que esse 135 é igual a B mais C, que já chega aqui, ou então você aplicava a ideia de soma dos ângulos internos, né, que você chegaria aqui nesse sistema e depois passaria o 45 para cá, que daria aqui da mesma forma. Pronto. Aqui a gente pode fazer uma soma, né? Sisteminha aqui, pode fazer por soma aí, ó, ou substituição, o que quiser. Prefiro fazer por soma, né? Somando aqui vai dar 2B, o C vai se cancelar, aqui, na verdade, e aqui vai dar justamente 170. Beleza? Isso implica que B é 85 graus. Se B é 85 e A é 45, né? A gente sabe que 85 mais 45 mais C, né? Tem que dar quanto? 180, beleza? Isso nos mostra que C é 50. 130, 50 graus, beleza? Então, ó, A, B e C. Tranquilo, pessoal? Aplicaçãozinha aí básica, bem básica de ângulo externo, e vamos fazer uma questão um pouco mais difícil agora. Nessa. Pois é, pessoal, a questão que eu disse que era difícil não é difícil, ela aparenta ser difícil, né? Pelo desenho, pede para a gente descobrir aí qual é o alfa, mas ela pode se tornar difícil se a gente não fizer, né, um detalhezinho aí, se a gente não fizer um tipo de ajuste aí, que eu indico assim, veementemente para você sempre fazer, né? Sempre que você tiver semi-retas, né, ou segmento de retas em questões de geometria plana, você pode transformar elas em retas. Sempre é importante fazer isso, você transformar em retas, porque quase sempre as respostas estão aí, né? Então, né, você vai achar a partir dessas transformações que faz.
beleza? Então, vê, posso chegar aí e prolongar tudo que eu quiser, né? Vê, eu prolongar isso para cá, ó. Essa reta para cá, vou prolongar essa reta para cá. Eu acho que já é suficiente, certo? Que foi o melhor da gente enxergar os ângulos, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, ele quer saber qual é o ângulo alfa, beleza? Vamos ver o que a gente consegue extrair aí. Se ele quer saber quanto é o ângulo alfa, eu sei que aqui é 90 graus. Ó. Se aqui é 90 graus, essa reta, já que eu prolonguei, eu percebi que aqui vai ser 180. Então isso aqui também vai ser 90 graus, concorda? Se 90 graus, ó, oposto pelo vértice, né? Oposto pelo vértice aqui também é 90 graus. E oposto pelo vértice aqui, ó, consequentemente, aqui também é 90 graus. Tá certo, pessoal? Então, vê. Concorda que para eu achar esse ângulo aqui, eu preciso saber o quê? Preciso saber ou esse ângulo aqui, né? Já que a soma é 180 graus. Sabendo esse ângulo, eu sei esse aqui. Então, eu posso descobrir primeiro esse ou depois esse. Primeiro esse ou primeiro esse, tanto faz. Ou descobrir esse ângulo aqui, né? Mas o que é que a gente poderia usar aqui? Vê. A gente primeiro podia usar as informações que a gente consegue descobrir, por enquanto. Se eu sei que aqui é 90, né, e aqui é 10, isso aqui é um triângulo, 90 mais 10 dá 100, né? Eu sei que isso aqui é 80, porque a soma de qualquer triângulo vai dar 180, beleza? Então eu sei que isso aqui é 80, certo? Aí aqui, ó, um pouquinho de visão, né, para perceber o quê? Pessoal, duas retas paralelas, né, com retas cortando assim, ó, retas concorrentes. Ou seja, pode ter certeza que aí ou vai entrar ângulos correspondentes ou vai entrar ângulos alternos e internos. Lembra? De oposto pelo vértice, correspondentes, ângulos externos. Você concorda que como essas retas são paralelas, ó, esse ângulo aqui ele pode ser meio que arrastado para cá? Pronto, acabou essa questão. Esse ângulo de 80 aqui, ó, ele é correspondente com esse ângulo aqui, ó, de 80. Concorda? Pronto, acabou essa questão aqui. Beleza? Então, ó, concorrente. Então, se esse aqui é 80, o alfa aqui vai ser 100. Beleza, pessoal? O alfa, nesse caso aqui, vai ser apresentar a ideia do teorema do ângulo externo. Vê, eu sei que aqui é 100. Concorda que esse ângulo alfa aqui ele é um ângulo externo, esse triângulo? Né? Então, se aqui é 100, eu sei que esse ângulo alfa é a soma desse com esse. Né? Se isso aqui é 100 e esse aqui é 90, eu sei que isso aqui é 10. Esse ângulo aqui é 10. Beleza? Aqui, ó, justamente ele é consecutivo com esse ângulo aqui. Também é 10, ó. A reta tá meio troncha, mas ele é consecutivo com esse. Certo? Que porventura ele é alterno interno com esse ângulo aqui, ó. Tranquilo? Tá do tacô aqui, né, para não ficar. Não. Ele é alterno interno com esse aqui. E ele é correspondente com esse aqui. Isso, pessoal. Então, assim, pode ser usado aqui como ângulo externo também, para descobrir, né? Pode ser usada a ideia do ângulo correspondente. Quase não saía. A ideia dos ângulos correspondentes, beleza? Mas eu botei essa questão justamente para a gente entender isso. Perceber a importância de fazer os prolongamentos, tá? E a partir daí a gente consegue enxergar, né, o que é que a soma dos ângulos internos. Os ângulos internos são 180. Ideia de oposto pelo vértice, alterno interno, correspondente e ângulo externo, certo? Então, questãozinha tranquila aí. E vamos continuar falar um pouquinho sobre classificações de triângulos, né, quanto a lados e quanto a ângulos. Para fechar, a gente vai falar sobre segmentos notáveis, né? As sevianas, né? Medianas, bissetrizes, alturas mediatrizes, beleza? Para a gente fechar essa aula de hoje bem. Bom, pessoal, e antes de a gente comentar sobre classificações de triângulos, né, quanto a lado e quanto a ângulo, eu acho que é importantíssimo a gente, pelo menos, saber do que se trata a desigualdade triangular. Essa condição aí. Condição para que seja possível a construção de um triângulo. Caio, como assim? Veja, não é qualquer segmento de reta que você consegue construir um triângulo. Eles têm que ter medidas que satisfaça
algumas situações para poder conseguir construir um triângulo, né? Assim, tentando pegar um exemplo bem comum aqui. Vou pegar uma folha que eu já usei rapidinho, só para você entender isso. Digamos que a gente tem esse lado aqui do triângulo, né? Aí eu peguei dois lados aqui, ó. Eu tenho esse lado agora e eu tenho esse lado, desse tamanho aqui. Será que esses 3 segmentos de reta conseguem fazer um triângulo? Vamos ver. Vamos pegar esse aqui e colocar aqui, por exemplo. Ele ficou mais ou menos assim, né? Desse tamanho aqui. E esse aqui ficou assim, desse tamanho. Peguei os mesmos tamanhos aqui, ó. Beleza? E aí, a gente consegue fazer um triângulo aqui? Não, né? Então você entende que eles têm que ter tamanhos, né, compactos suficientes para poder completar um triângulo? E qual seriam esses tamanhos? Bora tentar perceber uma coisa aqui. Digamos que eu tenho esse lado, né? Quais são os tamanhos que esses carinhas precisam ter aqui para eu conseguir um triângulo? Vê, eles têm que ter, no mínimo, esse tamanho aqui. É verdade? Porque, vê, se eles tiverem esse tamanho aqui, ainda não é suficiente. Porque, vê, digamos que eu vou pegar agora um ladinho desse vermelho, que ele vai daqui para cá, assim, ó. Daqui para cá, beleza? E o outro lado, ele foi daqui para cá, ó. Ainda não é suficiente para fazer um triângulo, né? Porque isso aqui é uma reta, beleza? Você entende que eles precisam ser, a soma dos dois precisa ser maior do que esse lado aqui maior, é verdade? Porque se for um pouquinho maior, já vai passar a ser. Vai passar a ficar assim, mais ou menos, ó. Aí já forma um triângulo, tá certo? Então, rapidamente, vê. Digamos que eu peguei o lado A, peguei o lado B, o lado B e o lado C. Você entende que o lado B mais o lado C tem que ser maior que o lado A? É verdade? Pronto. Só quero que você perceba, tem essa ideia aqui, né? Essa ideia geométrica aqui, tá certo? Veja, isso é uma das poucas coisas, um dos poucos que, se não for a única, né, desde o começo do curso, que eu não vou demonstrar, né? Eu espero que você, eu acho muito melhor que você simplesmente, você assim, entenda isso que eu falei, né? Para poder, assim, meio que decore, não é decore não, porque se você entender aquilo que eu falei, já é meio caminho andado, tá certo? Então, vê, digamos que eu peguei o lado A. Peguei o lado A. Para as condições, né, para a gente conseguir construir o triângulo, esse lado A, ele tem que ser menor. Lembra, o lado A é aquele grandão. Ele tem que ser menor do que a soma dos dois. Então, ele tem que ser menor do que B mais C. Beleza? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser maior do que o módulo de B menos C. Cai, fudeu. Lascou aí. Isso é o que eu estou dizendo. A demonstração, não sei se vale a pena a gente perder aqui 15 minutos fazendo, não. Tá bom? Mas, assim, pelo menos essa parte aqui você já entendeu. Pelo menos uma parte dessa equação aqui você entendeu. Que o A, ele tem que ser menor que B mais C. É verdade? Vai pegando esse exemplo aqui, ó. O A, ele tem que ser menor do que B mais C, ó. B mais C tem que ser maior do que A. Certo? E A também tem que ser maior do que B menos C. Vamos pegar um exemplo aqui, 2 exemplos. O primeiro é exemplo 1. Eu vou dizer, vamos pegar aqui os lados 4, 5 e 10. Vamos ver se satisfaz? Beleza? Eu vou dizer que o maior lado é o A, né? Vai ser o 10 aqui. Então, bora pegar o 10 aqui. 10 é menor do que 4 mais 5. 10 é menor que 9? Não, então já não pode. Entendeu? Então, vê, com essa ideia aqui, você olha para os lados do triângulo e já sabe se ele pode existir ou não. Né? Já entende essa ideia da desigualdade triangular. Só ficar completo aqui, ó. Aqui seria o módulo, né? Seria 4 menos 5 ou 5 menos 4, tanto faz, que dá 1. Aqui realmente, ó, essa inequação aqui é verdadeira, mas essa aqui é falsa, certo? Então isso aqui não é um triângulo. Não faz um triângulo, beleza? Vou pegar um outro exemplo aqui agora. Onde os lados são 4, 7 e 8. Beleza, pessoal? Vamos pegar qualquer lado aí? Escolha. Vamos pegar o 8, né? Pode pegar o 7 e o 4, tanto faz, tá certo? Tanto faz. Para essa situação aqui, como eu fiz aqui, eu vou fazer para os 3 casos,
beleza? Vamos pegar o 8 primeiro. O 8, ele é menor do que 7 mais 4 é 11. 7 mais 4 é 11. E ele é maior do que o módulo entre 7 e 4, que dá 4 menos 7, ou 7 menos 4 dá 3. Né? Por que sempre dá 3? Porque o módulo é 4 menos 7 dá menos 3. O módulo menos 3 é 3. 7 menos 4 dá 3. O módulo de 3 é 3. Certo? Então aqui, ó, satisfaz. Beleza? Satisfaz. Então, por enquanto, esse triângulo aqui ele pode ser construído. Vamos pegar para o 7. 7 agora ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, que dá 12 aqui, ó. Dá 12. E a diferença? 4 menos 8 dá menos 4. 8 menos 4. 8 menos 4 dá 4. Então, 4, qualquer forma, ó, aqui é 4. Então, também satisfaz. Entende? Essa questão do módulo aqui, ó. Do módulo. Porque 8 menos 4 dá 4. 4 menos 8 dá menos 4. Os dois dá 4. Certo? Então, também satisfaz. Vamos ver para o 4 agora. 4, ó, ele é menor do que 8 mais 7, né? Dá 15. Dá 15. E ele é maior do que a diferença, 8 menos 7 dá menos 1. 7 menos 8 dá menos 1. Então, o módulo é 1. Então, também satisfaz. Beleza? Logo, esse triângulo aqui, ele pode ser desenhado. Entende? Essa ideia de desigualdade triangular é o quê? A condição, a gente entender qual é a condição para que o triângulo exista, né? E a condição é essa aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, ó, se tu pega qualquer lado de um triângulo, né, ele tem que ser menor do que a soma dos outros ângulos e ele tem que ser maior do que a diferença dos outros lados, desculpa. Né? Você pega um lado qualquer, ele tem que ser menor do que a soma dos outros lados e ele tem que ser maior do que a diferença dos outros lados. O módulo da diferença. Beleza? Então, bom, pessoal, em termos de classificação de triângulos, né, a gente tem duas formas aí para classificar, né, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Da mesma forma que a gente pode classificar, sei lá, uma bebida, pronto, quanto à estética, ela é bonita, quanto ao gosto, ela é ruim, entendeu? São duas formas que tem para classificar. Quanto aos lados, existem três tipos de triângulos, né, o escaleno, isósceles e equilátero, beleza? Escaleno que tem aqui 3 lados diferentes, beleza? Então, 3 lados tá assim, diferentes, certo? Vou fazer só um desenho aqui, só para passar em branco. Fazer o 2, sei lá, 1, 2, 4, 5. Lembrando que a gente tem que seguir as normas, né? Desigualdade triangular, beleza? 2, 4, 5. Vamos tirar a prova real, se isso é um triângulo escaleno, se ele pode existir mesmo. Lembra que eu pego qualquer lado. O 4. 4 é menor que 2 mais 5, 4 é maior que 2 menos 5, também, no módulo, né? Porque 2 mais 5 dá 7, 2 menos 5 em módulo dá 3, certo? Então, esse triângulo pode existir, todos os lados diferentes. Então, quantos lados? Triângulo escaleno, beleza? Lados diferentes, triângulo escaleno. Isósceles, vamos ver os isósceles aqui. Isósceles, que ele tem 2 lados iguais, né, pessoal? 2 lados iguais e um diferente, beleza? Tem que deixar claro que é um diferente. Porque, por exemplo, um triângulo que ele tem os 3 lados iguais, ele tem 2 lados iguais, né? Quem tem 3 lados iguais, tem 2 lados iguais. Então, tem que colocar que são 2 lados iguais. Colocar assim, 2 lados iguais, né? E um lado diferente, beleza? 2 lados iguais e um lado diferente. Vou colocar aqui como se fosse o lado 3, o lado 3 e o lado 5. O lado 4 aqui. Beleza? E aí, será que pode ser assim? Para qualquer lado. 3. 3 é menor que 3 mais 4? 3 é maior do que o módulo de 3 menos 4? Também. Porque dá 7 e dá 1. Não é verdade? Então, 7 é maior que 3, 1 é menor que 3. Então, esse triângulo pode existir, né? Um triângulo que, quanto aos lados, ele tem 2 lados iguais e um diferente. Então, triângulo isósceles. Beleza? Triângulo equilátero. Para a gente ver que até o equilátero, que são todos iguais, né, vai seguir aquelas normas da gente. A gente viu, por exemplo, tem equilátero, sei lá, 1, 1 e 1. Se eu pegar 1, 1 mais 1 é 2, 2 é maior que 1. E 1 menos 1 é 0, que é menor que 1. Beleza? Então, até um triângulo equilátero, que todos os lados são iguais, ele segue aquela condição de existência.
né? Então, um triângulo 1, triângulo equilátero que tem 3 lados iguais. Beleza, pessoal? Outro tipo aí de denotação, né? A gente pode dizer que, como são 3 lados iguais aqui, eu posso colocar como um tracinho aqui, 2 tracinhos aqui e 3 tracinhos aqui, né? Com certeza alguém já viu aí nas questões dos livros. Posso fazer isso, certo? No caso aqui ficaria como? Ficaria como esses lados são iguais, né? Esse tracinho e um tracinho aqui e um tracinho, 2 tracinhos aqui embaixo. Beleza? Outra forma de denotar. Aqui. Assim, assim, assim. Beleza, pessoal? Tá vendo que a gente está se preocupando com exatamente tudo, né? Não só os conceitos, como até a nomenclatura também, não é? A forma que todos os elementos básicos, todas as formas de denotar qualquer coisa que seja para o curso de Geometria Básica Plana, esse mini curso, né? Com 5 aulas, a gente está fazendo, beleza? Então, classificação para ângulos agora. Pessoal, em termos de classificação dos ângulos, né? Um triângulo pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo, né? Que já dá meio que uma dica pra gente aqui, ó, que acutângulo, né, lembra o agudo, o retângulo lembra o ângulo reto e o obtusângulo lembra um ângulo obtuso, né? Então vamos tentar entender aqui como funciona pelo menos a quantidade dos ângulos. Por exemplo, o acutângulo ele tem que ter 3 ângulos agudos, beleza? Então o acutângulo ele tem 3 ângulos agudos. Caio, tem que ser 3, tem que ser 3. Por quê? Porque eu vou ver que vou mostrar que nos outros casos, né? Se tiver um ângulo agudo, 2 ângulos agudos apenas, quer dizer que caiu em um dos outros 2 casos, beleza? Não tem como ter 2 ângulos agudos ou um ângulo agudo e não cair nos 2 outros casos, que eu vou explicar. Aqui, só para ter uma ideia, ver, acutângulo seria um triângulo que tem 3 ângulos agudos, né, menores que 90, beleza? Por exemplo, o triângulo equilátero é um acutângulo, porque o equilátero sempre vai ser 60, 60, 60. Beleza? 3 ângulos que são agudos. No caso aqui pode ser 70, 80 e 30, por exemplo. Beleza? 70, 80 e 30. A soma dá 180, né? E os 3 ângulos, ó, são agudos. Não tem nenhum ângulo maior que 90. Beleza? Então, um ângulo acutângulo, 3 ângulos agudos. Nenhum ângulo tem maior que... Nenhum ângulo é maior que 90. Todos eles são entre 0 e 90. O ângulo retângulo, né? Mistério para ninguém, que tem um ângulo reto. Cai se tiver 2 ângulos retos. Impossível, miserável. Impossível ter 2 ângulos retos. Né? Porque 2 ângulos retos quer dizer que a soma desses dois já seria 180. Né? Então, se tem 3 lados, se tem 3 ângulos, o triângulo não tem como, né? A soma ser 180 se 2 lados já são 180, certo? Então, pode ser que seja 1 grau. 1 grau. Um tenha 90, o outro tem 89 e o outro tem 1 grau. Mas só que pelo menos com 1 grau ele vai ter, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, 90, pode ser 30 e 60. Beleza? Então, condição para ser um retângulo tem que ter um ângulo reto. Um ângulo 90 graus, certo? Sem mistério, obtusângulo. O que seria obtusângulo? Que tenha obtuso, né? Um ângulo obtuso. Ok, mas vai ser um só? Claro que vai ser um só. Né? Se a gente pensar um pouquinho, não precisa pensar muito, a gente vai ver que é impossível terem um ângulo obtuso. E é por isso que é bom a gente, eu quis parar para fazer essas observações aí de acutângulo, retângulo, obtusângulo, que ajuda a gente a pensar. Que é importante a gente parar, né, e tentar pensar no que a gente está fazendo, né? Saber o que é acutângulo. 3, por que são 3? Por que não pode ser 2, por exemplo? Por que não pode ser 2 acutângulos? Porque, vê, se eu tenho 2 acutângulos, é porque o outro é obtusângulo, verdade? Porque senão seria 3 acutângulos, né? Então, se eu tenho 2 acutângulos e eu tenho um reto, por exemplo, já que ele não é acutângulo, né? Que eu tenho só 2 acutângulos, pode ser menos que 3 ângulos acutângulos. Por quê? Se eu tenho 2 acutângulos, pensa comigo, quer dizer que o outro ângulo ou ele é reto ou ele é obtusângulo. Se ele for reto, ele é retângulo. Se ele for obtuso, o outro ângulo, né? Ele é obtusângulo. Beleza? Por isso que obrigatoriamente tem que ser 3 ângulos agudos. E aqui um obtuso. Por que não 2 obtusos, 3 obtusos? Porque não tem como, né? Um ângulo obtuso não é um ângulo que ele é maior que 90, né? Como é que eu vou ter 2 ângulos
ou 3 ângulos maiores que 90 num triângulo onde a soma tem que dar 180. Viu que não tem lógica? Entendeu? Então, isso que eu fiz o ano todo praticamente, né? Sempre a gente parar e aqueles conceitos que a gente já tem na cabeça, a gente parar para pensar um pouquinho porque cada um funciona, como é que cada um funciona, né? Então vai ser algo desse tipo aqui, ó. Esse ângulo pode ser 100, certo? Aqui pode ser, sei lá, 50 e aqui pode ser 30. Beleza? Isso é um triângulo obtusângulo porque tem um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo entre 90 e 180, certo? Lembrando que de 0 a 90 um ângulo agudo, 90 um ângulo reto, de 90 a 180 um ângulo obtuso, né? E de 180 até 360 não tem nome não. Um ângulo pode ser raso, né? Que é o 180, pode chamar de ângulo raso, beleza? E o ângulo 360 da volta completa. Chegou a ver na aula passada, se não me engano. Certo, pessoal? Então, simbora para poder fechar a aula. Bom, pessoal, e para fechar essa parte teórica aí da aula, eu vou falar sobre sevianas, né, segmentos notáveis, para a gente fechar e ter falado tudo o que precisava falar de importante na construção de um triângulo. Beleza? O que seria sevianas? Seviana nada mais é do que um segmento de reta que ele é ligado de um vértice até um ponto do lado oposto. Certo? Por exemplo, daqui, ó. Isso aqui, ó, desse ponto aqui do vértice até aqui, isso é uma seviana. Certo? Isso aqui também é uma seviana. Seviana, tudo aqui é seviana. Por quê? Eu estou ligando de um ponto do vértice, ó, até um ponto do outro lado, do lado oposto, certo? Tudo isso se chama sevianas, certo? Por exemplo, daqui para cá também seviana para cá. Existem infinitas sevianas. Por quê? Porque a gente não aprendeu, não foi? Que existem infinitos pontos nessa reta, né? Essa reta. Então, tudo isso aqui é seviana. Beleza? Existem infinitas sevianas. Pega um vértice, qualquer reta saindo até o lado oposto é uma seviana. Como tem 3 vértices, né? Qualquer ponto aqui, ó, aqui também é uma seviana. E assim vai. Beleza? Infinitas sevianas no triângulo. Mas onde é que ainda aí esses segmentos notáveis? Existem segmentos mais, digamos que importantes que outros, certo? Deixando claro que, por exemplo, um lado também é uma seviana. Por quê? Saiu do vértice e chegou num ponto do outro lado, certo? Da reta oposta. Então, também é uma seviana, beleza? Mas onde é que entra os segmentos notáveis? Quais são os segmentos que são mais importantes pelos outros do que os outros? Né? Duas palavras aí que a gente conhece muito bem. Mediana e bissetriz. Mediana é uma seviana, né, que ela tem uma característica mais importante do que as outras, certo? Que ela tem um detalhezinho um pouco mais importante. Qual é esse detalhe? Primeiro, divide o lado oposto em 2 lados iguais. Certo? Divide o lado oposto em 2 lados iguais. Isso aqui é a mediana. Essa seviana aqui, ó, com certeza é mais importante do que essa, certo? Em termos de didático, né? Em termos de provas e etc. Certo? Porque ela segue uma característica importante, que é dividir o lado oposto em 2 lados iguais. Certo? Então essa seviana aqui, ó, divide em 2 lados iguais. Isso aqui a gente chama de mediana, beleza, pessoal? Lembrando que existem 3 medianas, né, em um triângulo. Essa aqui também é mediana, ó. Aqui também é mediana, certo? E aqui também é mediana. Também mediana. Então, ó, isso aqui corta, certo? E aqui, ó. Lembrando que não necessariamente esse lado aqui são todos iguais. Por isso que eu não cortei exatamente, eu fiz o ponto no meio, tá bom? Porque eu não disse que esse triângulo aqui é equilátero, por exemplo, né? Falei que é um triângulo, eu coloquei como um triângulo qualquer, tá bem? Então não se preocupa ainda com isso, com esse ponto no meio não, que eu vou comentar mais pra frente. Se preocupa que a mediana divide os lados opostos em segmentos, né, com a mesma medida, certo? Beleza? Segmentos congruentes. Bissetrizes. Bissetriz porque ela é um segmento notório. Porque ela divide um ângulo ao meio.
tem os ângulos aqui, ó. Ela pega e divide esse ângulo ao meio, que eu já comentei sobre bissetriz também. Comentei na aula retrasada, na aula passada, eu acho. Aula passada, quando eu falei de ângulos, né? Eu falei de bissetriz. Bissetriz. O bissetriz divide o ângulo ao meio, ou seja, essa região aqui, ó. Essa região aqui é igual a essa região aqui. Que é o que não necessariamente acontece nessa situação aqui. Beleza? Só se fosse um triângulo isósceles equilátero, que é um caso particular que eu acho que não vale a pena a gente parar e pensar nisso ainda não. Beleza? Então divide duas regiões iguais aqui, dois ângulos iguais. Isso aqui é o que a gente chama de bissetriz. Bom, mais uma vez, não necessariamente esses lados aqui são iguais, pessoal. Necessariamente, pense com mediana, que divide os lados opostos iguais. Bissetriz divide os ângulos iguais. Possa ser que tudo se combine, que ao mesmo tempo sejam os lados iguais e os ângulos iguais, tá certo? Mas são casos particulares. Bom, pessoal, altura e mediatriz, certo? A altura tem um detalhe importantíssimo que eu vou falar daqui a pouco. Primeiro, a altura vai formar, ó, a altura desse vértice aqui, né? A gente vai até o lado oposto, nessa seviana, fazendo 90 graus aqui, ó. Beleza? A altura desse vértice aqui vai até o lado oposto, fazendo 90 graus, certo? A altura desse vértice passa aqui pelo centro, viu, pessoal? Vou comentar depois, passa pelo centro aqui, ó. Também faz 90 graus, beleza? Então, ó, mediana a gente corta o lado oposto ao meio, né? Bissetriz a gente corta o ângulo, né, interno, né, um ângulo convexo ao meio, certo? Bissetriz. E a altura a gente faz 90 graus com o ângulo oposto. Mas preste atenção no detalhe que eu falei. Mediana é uma seviana. A mediana sempre vai passar, preste atenção, internamente ao triângulo, né, e atingindo o lado oposto. A bissetriz também, você vai estar interna ao triângulo. A altura não necessariamente vai estar. E a seviana, ela tem que passar pelo centro. A seviana ela vai sair do vértice e chegar até o lado oposto, certo? A altura possa ser que não tem como chegar ao lado oposto. Vai chegar na reta suporte. Então a definição de altura é a partir do vértice chegar à reta suporte oposta. Porque pode ser prolongamento, pode ser pelos prolongamentos das retas opostas, dos lados opostos. Beleza? Vou mostrar esse caso aqui particular, que é quando existe um triângulo obtusângulo, certo? Vou fazer um triângulo obtusângulo aqui para a gente ver quando é que a altura não é uma seviana, quando é que a altura está fora do triângulo. Vamos tentar achar as alturas desse triângulo aqui. A altura desse triângulo, ó, vértice, lado oposto, né? Tem como eu chegar aqui e fazer 90 graus aqui. Beleza, massa. Olha, presta atenção aqui, pessoal. Vértice, o lado oposto não é esse aqui? Mas vê, tem como eu fazer um ângulo em 90 graus com esse ângulo aqui? Com esse lado oposto? Possível, né? Então não vai ser a partir desse lado. Eu não vou sair desse vértice e chegar desse lado. Eu vou fazer 90 graus com o prolongamento dele. Com a reta suporte, ou seja, eu vou prolongar isso aqui, ó. Eu vou prolongar isso aqui. E a partir daqui sim, ó. A partir daqui eu vou usar esse prolongamento aqui, ó. Posso fazer 90 graus mais ou menos aqui, assim. 90 graus agora. Entendeu? Então a altura é um pouco contraintuitivo, né? A altura desse vértice aqui é essa aqui, ó. Beleza? Mesma coisa aqui. Esse vértice aqui, qual é o lado oposto, né? Esse lado aqui? Tem como eu fazer 90 graus com esse lado? Possível, não é? Mas eu posso fazer com o prolongamento dele, ó. Prolongamento dele. Beleza? Então o prolongamento dele eu posso achar aqui. Mais ou menos aqui, assim. Certo? Então, ó, as alturas aí, ó, desse triângulo. Beleza? Você poderia pensar, Caio, mas eles não se encontram, né? Você disse que as alturas, elas se encontram? Se encontram, sim. Quando não é um triângulo obtuso, né? Que é essa situação particular aqui, que se encontram são os prolongamentos. Beleza? Então, os prolongamentos aqui, ó, se encontram. Mais ou menos aqui assim, ó.
Assim vai, ó. Vão se encontrar num ponto mais ou menos aqui. Entende? Então, ó, você tem a altura aí. E por isso que eu disse que a altura não pode ser chamada de seviana. Não necessariamente. Porque seviana tem que passar por dentro do triângulo. Né? Porque tem que atingir, a seviana tem que atingir o lado oposto. Essa altura aqui atingiu. Então isso é uma seviana. Essas duas aqui não são sevianas. Beleza? Show de bola. Mediatriz para a gente fechar a parte conceitual de um triângulo. Primeiro a gente tem que saber o que é uma mediatriz. Digamos que a gente tem um segmento aqui, ó. Segmento de reta dessa forma aqui. AB. AB. Beleza? A mediatriz, ó, vai ser nada mais do que uma reta que passa pelo ponto do meio. Certo? Uma reta que passa pelo ponto do meio. Essa reta aqui, ó, ela é a mediatriz de AB. Segmento de reta AB. Beleza? Então, sabendo disso, ó, digamos que seja um triângulo escaleno aqui, né? Eu vou pegar metade. Metade, metade. Ela não é encontrada a partir da metade, né, do segmento, beleza? Então, deixa eu estar com cores diferentes aqui, ficar melhor, tá vermelhinho aqui. Então, beleza? Então, ó, vai ser a mediatriz aqui no meio, fazendo 90 graus aqui, né? Então, vai ser mais ou menos isso. Beleza? Mediatriz não liga, ó, nos vértices, certo? É a única que não precisa passar pelos vértices, certo? Então, ó, para esse lado aqui, ó, faz 90 graus aqui, né? Então 90 graus aqui também. Fazer 90 graus, certo? Aqui a mesma coisa. Fazendo 90 graus aqui, ó. Beleza? Então, ó, mediatriz, esse triângulo aqui são essas, certo? A gente, a partir, ó, precisa saber do conceito mediatriz para poder saber fazer a do desenho, né? As três que compõem o desenho, compõem o triângulo. Beleza, pessoal? Então, ó, mediana, bissetriz, altura, mediatriz. Para fechar essa aula de hoje, né? Essa parte conceitual, é uma aula extremamente conceitual, né? Hoje também, assim como foram todas as aulas de geometria plana, porque realmente essa é a ideia da gente, tá bom? Falar de congruência de triângulos, né? A gente já pode lembrar o termo congruência, que a gente falou muito, congruência de reta, né? As retas congruentes que têm a mesma medida, né? Congruência de ângulos, né? Ângulos que têm a mesma medida também, são ângulos congruentes. Como a gente trabalha com triângulos? Qual a diferença de triângulos semelhantes para triângulos congruentes, por exemplo? Triângulo semelhante são triângulos que apenas os ângulos são congruentes, certo? Apenas os ângulos são congruentes. Como assim, Caio? Por exemplo, esse triângulo aqui. Esse triângulo, ele tem um e 2, por exemplo. E um também aqui. Esse triângulo aqui, ó, ele tem 2, 2 e 2. Beleza? Mas, ó, os dois são equiláteros, né? Então eles têm os mesmos ângulos. 60, 60, 60. Aqui 60, 60, 60. Esses triângulos eles são semelhantes, né? Se você pegar a razão entre os lados dele, dá sempre a mesma. 2 por 1. Razão desse lado aqui, ó. 2 por 1 dá 2. Razão desse lado aqui de baixo. 2 por 1 dá 2 também. Razão desse lado, 2 por 1 dá 2. Beleza? Eles têm apenas os mesmos ângulos. Então são triângulos semelhantes. Tranquilo? A diferença de congruentes, triângulos congruentes, é quando aquele triângulo que você quando bota em cima, ele fica exatamente igual. Ou seja, triângulos congruentes são triângulos que eles têm a mesma medida em tudo, né? Inclusive de ângulo também, de lado também. Beleza? Então esses triângulos aqui.
esses dois triângulos, eles são congruentes. Assim como esse triângulo aqui, ó, se ele tiver mesmo ângulo e mesma medida, ele também é congruente, tá certo? Com os outros dois. Não precisa estar exatamente apontando para cima aqui não, sabe? Não precisa estar exatamente a posição não. Se ele tiver ângulos iguais e lados iguais, são congruentes. Por exemplo, se for 1 e 1 e 1, certo? Todos os ângulos são iguais aqui, ó, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 e 60, certo? Então, ó, ângulos congruentes, que o que? Eles têm o que? Ângulos e lados iguais, certo? Ângulos e lados iguais. Então, ó, congruência, nesse caso aqui, a gente pode dizer que os triângulos são congruentes, tá? Se eles tiverem lados e ângulos iguais. Beleza, pessoal? Só tinha faltado esse detalhe mesmo, para a gente fechar a aula de hoje. Vou acabar por aqui, já foi muita informação. Próxima aula a gente vai ver círculo e circunferência, né? Inclusive mexendo com graus, né? Aquele jogo de tentar dividir a circunferência aí nos graus. Vou falar em minuto, segundo também. E na última aula, né, das 5 da gente de geometria plana básica, a gente vai fazer exercício sobre as 4 primeiras aulas, certo? Primeira aula com conceitos primitivos, segunda aula sobre ângulos, terceira sobre triângulos, a quarta, né, polígono, círculo, circunferência, e na quinta a gente faz a revisãozinha de tudo que a gente viu nessas 4 primeiras aulas, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.